Jesus, o homem desprezado. Olá, hoje é quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023 e nós vamos ler hoje no estudo um dos textos mais clássicos da Escritura, o texto de Isaías 53. Mas antes vão os meus 3 recadinhos de sempre. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda e todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve conteúdo de estudos para que você possa ter mais informação sobre o texto bíblico. Um segundo ponto é que eu estimulo você a fazer uma leitura sistemática da Bíblia. Para isso, eu te estimulo a comprar a Bíblia 365. Ela divide a leitura do texto em um trecho do Velho Testamento, do Novo, de Salmos e de Provérbios todos os dias. Se você o fizer, a leitura de acordo com os dias, ao final de um ano você terá lido a Bíblia toda. Por último, aqui nos canais digitais nós temos os dias dos nossos estudos. Segundas, quartas e quintas-feiras temos estudos na igreja. Domingo de manhã às 8h30 e às 17h temos Escola Bíblica Dominical. Vá lá me encontrar às 8h30. Estamos fazendo o estudo das cartas do apóstolo João. Jesus, o homem desprezado. Eu vou deixar uma canção aqui na descrição do áudio, que é exatamente a canção sobre Isaías 53. Eu vou ler na NVI dos versículos 1 a 5. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías começa no versículo 1 perguntando quem creu em nossa pregação. E a resposta é ninguém. Na verdade, ninguém. Porque a ideia de crença na pregação, ela só acontece quando a mão divina se move e quando a mão divina revela. A mão divina precisa revelar para que a crença na pregação apareça. A segunda pergunta acaba sendo uma motivação ou um caminho para a resposta da primeira. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Para que as pessoas possam crer na mensagem, o braço do Senhor precisa ser revelado. Se o braço do Senhor não for revelado, a pessoa literalmente não vai conseguir crer na mensagem. O Alec Montier, que é um dos comentaristas de Isaías, e um comentarista que eu utilizo aqui, bem famoso inclusive, ele diz assim: portanto, a resposta para a primeira pergunta é ninguém. E a segunda pergunta se propõe a explicar por que é assim. Não é possível haver crença sem antes haver revelação divina. Com base apenas na observação humana, não há discernimento de quem o servo é. Não há discernimento de quem o servo é. E o versículo 2 mostra um servo que não tem atrativos claros, um servo que, ao que parece, não tem motivos para ser crido. O reino de Deus é interessante porque ele não funciona com padrões humanos. Ele diz assim no versículo 2, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de terra seca. Não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que nós o desejássemos. O reino de Deus literalmente não funciona com padrões humanos. Aquilo que é pequeno é feito grande, aquilo que é humilde é exaltado. Trata-se de uma forma completamente nova de pensar e agir. Aliás, para os judeus era uma dificuldade muito grande acreditar que o rei estava crucificado. Como é que alguém que segue a vontade de Deus, que é um servo de Deus e que é ungido de Deus, vai morrer como um bandido, vai morrer como alguém que é um criminoso comum? Isso, para a mentalidade judaica, era um problema muito sério. A esse respeito, sobre o versículo 2, o mesmo Alec Montier vai dizer no seu comentário assim: Isaías, com os termos beleza, majestade e aparência, continua a registrar a impressão externa transmitida pelo servo.
As palavras traduzidas por beleza, toar e aparência, maré, são usadas para Raquel em Gênesis 29:17. Ela era bonita e atraente. O termo majestade significa a impressão externa esperada de uma pessoa importante. Salmo 96:6. O servo, por conseguinte, não era visivelmente bonito, simpático, nenhuma beleza que chamasse atenção. A NVI representa diferentes formas de pontuar o texto hebraico. A última segue a pontuação maçotérica tradicional. De qualquer maneira, nada depende disso, e a NVI oferece um paralelismo mais claro. Com toda a aparência de ser um homem entre os homens e não se destacando nesse item, não era fácil acreditar que ele poderia ser o Senhor para salvar. Era um homem comum. Jesus veio como um homem comum. O versículo 2 acaba por atestar o primeiro. O ser humano, na busca de grandeza, acaba por deixar passar o Rei dos Reis. O ser humano, na ideia de ser grande, acaba por deixar passar o próprio Senhor, Deus no nosso meio. Por isso que Jesus sempre falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sempre julgo curioso o fato de Jesus estar no meio dos homens e os homens não perceberem. O apóstolo João vai dizer, e quando eu falo curioso, eu digo curioso porque isso mostra a natureza do nosso coração. João vai dizer no capítulo 1 do seu evangelho que ele veio para os seus e os seus não receberam. E o versículo 3 acaba dando a resposta do que acontece, na verdade uma continuidade do que acontece no versículo 2. Ora, se ninguém via beleza nele, em consequência de não ver nele formosura, os homens simplesmente o desprezaram. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado em sofrimento. Ele de fato experimentou dores. Ele de fato experimentou o sofrimento que ele não teria que experimentar. Ele saiu de sua glória para experimentar dores e sofrimento. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, no seu capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo, até a morte, e morte de cruz. O Alec Montier vai dizer a respeito dessa ideia de beleza, no comentário sobre o versículo 3, ele vai dizer: ver o servo e não encontrar qualquer beleza nele, revela a falência das emoções humanas. Ser um com aqueles que desprezam e depois rejeitá-lo, expõe o descaminho da vontade humana. Louvá-lo e concluir que ele não é nada, condena nossa mente como corrompida pela nossa pecaminosidade e participante dela. Por essa razão, todos os aspectos da natureza humana são inadequados. Todo o caminho ao longo do qual, por natureza, podemos chegar à verdade e responder a Deus está fechado. Nada além da revelação divina pode tornar o servo conhecido por nós e nos atrair para ele. Na verdade, o ser humano não é capaz de enxergar a beleza no servo, porque o ser humano tem seus olhos fechados pelo pecado. E o que Jesus vem fazer? Nos versículos 4 a 6, ele diz que Jesus vem tomar sobre si as nossas enfermidades, levar as nossas doenças. E nós acabamos reputando ele por aflito, por ele sofrer e por morrer na cruz. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Em outras palavras, as dores levadas por Jesus não são dele. As dores levadas por Jesus são as minhas dores, são as suas dores. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, em absolutamente nada, mas pelo que Deus fez, totalmente pelo que Ele fez, e totalmente pelo que Ele fez em Cristo. Isso é radical porque diferencia o cristianismo de qualquer outra religião. E por que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião? Qualquer sistema religioso no mundo diz para você, seja bom, se esforce, para que você seja recompensado. O cristianismo diz para a gente, nos diz, não adianta, você não consegue ser bom. Qualquer esforço que você fizer não vai dar em nada. Somente um esforço perfeito pode nos salvar. Mas como nós somos imperfeitos, nós não temos como fazer o esforço perfeito. Por isso o servo veio e levou sobre si as nossas transgressões. A salvação, que eu digo aqui, não é só o momento da redenção, quando nós entregamos a vida a Jesus, mas a restauração que constrói a santificação. Você se lembra que eu falei no nosso estudo de ontem,
Eu falei que a história do Evangelho inteiro, que o Velho Testamento acaba sendo a Bíblia toda, na verdade, acaba sendo uma narrativa de criação, queda, redenção e restauração. A salvação, pela graça, não é só na redenção, mas ela também é uma salvação na restauração. Para sermos abençoados por Deus, nós precisamos ser perfeitos. Para que os nossos olhos sejam abertos, nós precisamos ser perfeitos. Não pode haver pecado em nós. E o que Isaías diz aqui é que nós não conseguimos fazer isso. Nós simplesmente não conseguimos fazer isso. Então, o que Deus fez? Deus veio na forma humana, viveu a vida perfeita. E ao viver a vida perfeita, ele merecia a bênção de Deus. Por quê? Porque ele viveu a vida perfeita. E como ele viveu a vida perfeita, ele merecia a bênção de Deus. Mas no final da sua vida, ao invés dele pegar e receber a bênção de Deus, porque ele viveu a vida perfeita, ele faz o que Isaías diz nos versículos 4, 5 e 6. Ele diz para o Pai: Pai, eu vivi a vida perfeita, eu mereço a bênção, mas eu imputo sobre eles a bênção. Eu quero que o Senhor derrame sobre eles a bênção. E eu quero toda maldição, toda transgressão que eles fizeram, eu quero sobre mim. E eu vou levá-lo no madeiro, eu vou levá-lo na cruz. Nós somos sarados e curados pelas suas pisaduras. Esse é um texto clássico, esse é um texto de uma verdade tão profunda. E esse é um texto que Deus precisa nos revelar a grandeza dele. Não vai ser um estudo que eu fizer em 12, 13 minutos que vai fazer isso. E não vai ser simplesmente lendo esse texto várias vezes, nem repetindo esse texto várias vezes. Que você se aproxime de Deus e peça a Deus para revelar a profundidade desse texto no seu coração. Ouça a canção que eu pedi para deixar aqui na descrição desse áudio. Deus te abençoe.